As lagartas de mariposas são comedoras vorazes. Elas invadem a sua vegetação. Geralmente são essas lagartas e não as lagartas de borboletas que desfolham inteiramente as suas plantas. O mundo secreto dos jardins. Mariposas. Distribuição Sinapse. Depois de um longo e impiedoso inverno, nada levanta mais o astral do que ver criaturas se agitando em seu jardim. As primeiras criaturas a aparecer serão os bichos cabeludos, lagartas de mariposas, que, diferentemente da maioria das primas, sobrevivem ao inverno nesta forma, como lagartas, de modo que, assim que comece a degelar, elas possam ficar ativas e passam a comer novamente. Muitas mariposas atravessam o inverno como ovos, e quando a temperatura se eleva, os ovos abrem e surgem lagartas, que são verdadeiras máquinas de mastigação, comendo a primeira rama que vem pela frente e mastigando enquanto esperam o verão. As lagartas de mariposas têm diversos aspectos e formas. Muitas têm o corpo bem cabeludo, coberto de pequenos pelos ou espinhos em toda a sua extensão. Alguns desses pelos ejetam uma química irritante para dificultar que outras criaturas as comam. Muitas vezes, essa cobertura peluda também pode atuar como um isolador e, em muitos casos, tem coloração escura para que possam absorver energia do sol e aquecer a lagarta para que possa ficar ativa já nas primeiras horas do dia. Talvez a mais interessante seja o corpo da larva da mariposa esfinge, ou lagarta de chifre, como são chamadas, por terem um pequeno chifre que se projeta no final das suas costas. Os bichos da seda estão entre as lagartas mais espetaculares porque são grandes, possuem forma e tamanho de um charuto e também com pele muito macia, que em geral é coberta de saliências coloridas ao longo do corpo, dando-lhes uma aparência interessante. Essas saliências são usadas como coloração de alerta para evitar que sejam comidas. Outras também são usadas como sinal de agressividade para que o inimigo suponha que são perigosas ou tóxicas. Mas às vezes a melhor defesa é mesclar-se com o ambiente. Uma das larvas mais comuns é a chamada lagarta médio-palmos. São as larvas de algumas das menores mariposas, os noctuídeos que você vê em volta da lâmpada à noite o tempo todo. São criaturas fascinantes, especialmente pela forma como se movem. Passo a passo vão fazendo seu caminho pela folhagem. São muito comuns. Se você esquadrinhar sua grama, deverá encontrar milhares por lá. É um dos insetos mais abundantes. A beleza de ter este corpo fino e longo, seja verde ou marrom, é que ele pode às vezes simplesmente desaparecer quando há predadores atrás dele. É que consegue a proeza de grudar no caule, uma das pontas do corpo, e manter o corpo rígido no ângulo certo em relação ao caule para parecer um galho de verdade.
Às vezes parece até que seu jardim só serve para alimentar larvas de mariposa. E realmente mais de 90% das lagartas são lagartas de mariposa. Mas cá para nós, as mariposas pagam um preço pela alta densidade. São muito vulneráveis à predação. Geralmente elas são o cardápio preferido dos predadores. Um predador como o percevejo não quer que a luta se prolongue demais, porque ele não quer chamar a atenção para a situação. Pode perder o prêmio ou ele mesmo virar a refeição. Então, o que ele prefere fazer é tentar arrastar a presa para baixo de uma folha e terminar o trabalho em privacidade. A lagarta de mariposa não tem uma vida fácil. Contudo, vale a pena dar uma olhada nas que sobrevivem. São uma das mais estranhas criaturas que você jamais encontrará em seu jardim. It's not hard to look around, see folks rushing up and down, but still they fit while I remain. Yeah, feeling just a little strange. People open up or scale the heights. You won't find me in the bright spotlight. Yes, I wonder all along, where oh where do I belong? Like a stranger I may be, searching for my true identity. And when I find an answer clear, then I'll know that I belong right here. As lagartas de mariposas ocupam todos os cantos onde haja alimento, qualquer coisa diferente que possa se transformar em comida. Uma das mais interessantes é a Oridella folha-minado. Ela penetra na camada entre as superfícies superior e inferior da folha e se empanturra da parte viçosa que contém a clorofila e os nutrientes, deixando intacta a camada mais dura, que é a que protege as lagartas dos predadores. Algumas podem viver a vida inteira ali e, inclusive, se transformar em pupa nesse mesmo espaço, antes de emergirem como adultas e sair para acasalar. Em geral, as lagartas de mariposas são altamente seletivas quanto ao tipo de alimento. Se tiverem escolhido uma planta para pôr seus ovos, comprometem-se com elas. Não aceitam outro alimento. Se você é jardineiro e está preocupado que as mariposas destruam sua vegetação, há algumas coisas que pode fazer. Uma delas é poder aprender a suportar isso sabendo que as plantas sobreviverão e apreciar como mais um fato da natureza a ser observado. Outra coisa que pode fazer é seletivamente controlar essas lagartas para que não haja um estrago tão grande. Mas provavelmente os melhores controles biológicos são os que já existem. Na verdade, ao ver lagartas, lembre-se de que todas as criaturas estão mesmo se alimentando delas. Isto é, você interferindo ou não, haverá controle biológico.
Se uma lagarta come tanto assim, claro, tende a crescer bastante. Porém, como todos os insetos, o esqueleto da lagarta é externo, chamado exoesqueleto, que é bastante rígido, quase sem flexibilidade. Portanto, quando ela atinge o limite máximo que pode esticar, só há uma solução para a lagarta. Se ela quiser crescer mais, vai ter que se livrar desse esqueleto. Então ela faz o seguinte: o esqueleto se parte e literalmente ela sai dele. Agora ela tem um novo exoesqueleto, macio e flexível, que pode se estender mais e acomodar seu crescimento. O trabalho agora é esperar que o exoesqueleto enrijeça para que possa sobreviver à primeira noite. Uma das estratégias que fazem das mariposas criaturas bem-sucedidas é a sociabilidade. Elas costumam viver em grupos, pois assim há mais segurança em vários sentidos. Uma das coisas que se pode fazer em grupo, por exemplo, é construir uma grande estrutura que um único espécime jamais seria capaz de fazer sozinho. As lagartas de tenda constroem grandes massas de seda em árvore, que formam como uma tenda sobre as colônias. Então, quando não estão comendo, em geral durante o dia, ou quando não querem apenas evitar o sol e os predadores, ficam todas dentro da tenda, agrupadas num galho com essa grande estrutura de seda em torno delas. De uma seda muito fina, mas tecida em várias camadas, positivamente uma barreira formidável para qualquer predador que tente penetrar. E à noite, quando querem se alimentar, elas deixam a tenda de seda, caminham pela folhagem e comem. No final da estação, se você encontrar uma dessas tendas, vai observar que há um volume de material escuro dentro. Na verdade, são as mudas velhas que elas retiraram e um monte de dejetos fecais. No final, essas tendas viram a lata de lixo delas. Depois que a lagarta já comeu e cresceu o que podia, procura um lugar quieto e começa uma transformação mágica. Durante o período do estágio de pupa, envolvida pelo casulo, há muita atividade em andamento. Essencialmente, a lagarta está, na verdade, se separando do corpo e rejuntando todas as partes para fazer uma estrutura nova. Finalmente, quando a forma adulta está pronta para emergir, ela tem que abandonar o casulo, o que pode ser um processo bem difícil. Tem que abri-lo, rasgar a seda, esgueirar-se para fora e então permanecer lá, secando por um tempo, até estar pronta para voar.
Este estágio final, como adulta, é um estágio muito curto. No caso da maioria das mariposas, dura só uns dias, poucas semanas no máximo. A única função deste estágio é a reprodução. Elas são apenas máquinas reprodutivas. Muitas mariposas nem comem durante a curta idade adulta. Mas, como toda regra, há exceções. A lagarta de fogo tem vida longa. Ela tem um bico comprido que, como um canudo, suga o néctar da flor e bebe excessivamente, sempre visitando centenas de flores por dia só para provar o líquido doce. Você naturalmente quer saber como ela faz para sobreviver ao dia claro, quando tantas evitam essa parte do dia. O segredo delas é que são bastante venenosas. As partes coloridas do seu corpo e a forma agitada de se mover funcionam como um pequeno sinal ao resto do mundo predatório de que ela não deve ser comida. É incrível que duas criaturas tão diferentes como o beija-flor e a mariposa-falcão tenham adaptações tão parecidas e ocupem quase o mesmo espaço no jardim. Os dois gostam de pairar no ar e ambos têm bico longo, assim como outras mariposas que conseguem alcançar o fundo de um tubo floral. E os dois saem para se alimentar no jardim durante o dia. E isso deve causar uma intensa competição entre os dois. Enquanto você dorme, as mariposas estão ocupadas lá fora, fazendo o trabalho que as borboletas deixaram de fazer, o da polinização. Fazem isso facilmente porque a língua comprida alcança o carpelo das flores de formato tubular para retirar o néctar. É claro que ao fazerem isso, pode acontecer de sem querer pegarem o pólen e transferi-lo para a flor ao lado, enquanto dão suas voltas noturnas pelo jardim. Um dos inimigos primários das mariposas é o morcego, porque também voa à noite. Para que um morcego encontre uma mariposa, ele lança um sinal sonoro bem alto, na verdade, o seu sonar. E o que acontece? As ondas sonoras esbarram na mariposa no ar e voltam para o morcego. Assim, o morcego avalia o tamanho da mariposa, em que direção e em que velocidade ela está voando, apenas pela maneira como retornam as ondas sonoras. Mas muitas mariposas conseguem se defender porque possuem ouvidos que são sensíveis ao sonar dos morcegos. Quando elas ouvem um morcego, a primeira providência é fazer manobras evasivas, voando em zigue-zague ou mesmo descendo para dentro da vegetação para sair do campo do morcego. As mariposas usam diversos meios diferentes para se defender. Muitas têm que levantar as asas sempre muito coloridas para poder se confundir com o ambiente como uma camuflagem. Ficam parecendo o tronco da árvore em que estão pousadas. Mas se isso não der certo, elas têm uma defesa sobressalente. Elas podem abrir as asas dianteiras para frente e expor as traseiras. E nessas asas traseiras há uns pontinhos claros que parecem olhos abertos. O objetivo do truque é causar efeito assustador para repelir predadores.
A recompensa pela sobrevivência é a chance de acasalar. Como cães de caça, mariposas machos usam a sensibilidade, suas antenas, para sentir o cheiro da fêmea, em geral, num raio de quilômetros. O macho então acasala com a fêmea e, se tiverem chance, talvez repitam outras doses. Pouco depois disso, ele morre. Em seguida, a fêmea vai embora para colocar os ovos, e este é geralmente o último ato de seu ciclo. Ovos são um dos meios de a mariposa sobreviver ao inverno. Outro meio é como pupa, dentro do casulo. Essas paredes finas como papel são feitas de seda. São bem fortes para suportar o pior que o inverno possa trazer, mas são claros e porosos para que a criatura possa respirar. Os casulos de seda são um meio de as mariposas sobreviverem ao inverno. Acomodadas e protegidas em seus casulos, essas pequenas criaturas passarão o inverno abrigadas, para depois dar boas-vindas à primavera. Versão brasileira Anima Vox.